Eu queria, antes de passar a palavra ao Paulo, como eu acho que vai ser a última oportunidade de eu falar aqui, antes das questões, eu queria dizer que eu conheço o Paulo desde o governo paralelo do governo Lula, da qual eu participei. Bom. Sem falar da escola do Camilo e do André. Depois da escola do Camilo e do André, eu passei a conviver com o Paulo no governo paralelo e depois no Instituto Cidadania. E convivemos desde esse tempo, e eu acho que o que eu quero dizer é importante, porque no Brasil, cada governo que vem gosta de esquecer o que os outros fizeram. O Paulo tem uma vocação ecumênica, ele não perde oportunidade de relembrar que a política dos direitos humanos é uma política do Estado. E nem sempre é muito confortável ficar lembrando os que antecederam, especialmente quando o governo passado pertence a um governo da oposição. Apesar dessa dificuldade, as vezes que o Zé Gregório e eu estamos com o Paulo são incontáveis. E não há oportunidade que ele fale, que ele se lembre disso. Eu quero dizer que a presença dele na Secretaria Especial de Direitos Humanos é algo que realmente serve à democracia brasileira. A capacidade de diálogo, a capacidade de articulação e de respeito em termos de interlocutores que estejam de acordo ou em desacordo com ele é fenomenal. Além disso, ele é colega meu aqui na Ciência Política, porque ele fez o mestrado de Ciência Política, justamente, e foi muito lindo que ele lembrou o centenário de Norberto Bobbio, que ocorreu ontem. Eu quero dizer também que essa conferência, especialmente a participação dos queridos convidados de fora, se deve exclusivamente à Secretaria de Estado, à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu queria publicamente agradecer isso, não só em termos do apoio, mas também em toda a formulação e a discussão. A Vera está aqui desde o início, e outros colegas dela e do ministro participaram desse diálogo desse ano todo no grupo de trabalho. É com muito prazer que eu dou a palavra ao Paulo. Como é ele que está no meio do fogo, né? Ele está no governo e não nós, ele vai ter um pouquinho mais de tempo para falar. Agradeço. Tá bom, então. Mais uma vez as palavras muito generosas do Paulo Sérgio e antecipadamente essa compreensão, explicando a ele que o que eu preparei como roteiro não tinha como caber em 15 minutos. Rigorosamente eu precisaria de pelo menos 150 minutos. Mas como isso é inviável, ele vai ser um pouco flexível, eu vou tentar também não me alongar excessivamente. E também completo as saudações da primeira mesa, lembrando aqui o Marco Antônio Barbosa, meu companheiro de todas as lutas, presidente da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que eu não tinha visto. Bom, agradeço também as palavras da professora Heiner, que entre o painel e a discussão sobre o foco do nome, nos lembrou, sobretudo, a importância de a questão não ficar vinculada exclusivamente ao tema dos filhos, viúvas, órfãos, mas, sobretudo, aos filhos nossos. Os que estão nascendo hoje, a geração, aqui é um encontro de gerações, que assumem com menos traumas que nós a condição de analisar com objetividade, com responsabilidade histórica e ver a melhor destinação a dar ao delicadíssimo tema. A complexidade da minha fala requer mais que 15 minutos, porque eu, evidentemente, falo aqui como representante do governo federal, portanto, de uma instância fundamental do Estado brasileiro, numa conferência em que predomina largamente a presença do enfoque necessariamente crítico da sociedade civil. Evidentemente
ser membro do governo é, filosoficamente, uma contingência, não é uma imanência. Eduardo Portela já lembrou que somos, estamos, não somos. Isso a cada dia pode se modificar, e quando eu penso em quem sou eu, a minha dúvida de identidade, eu me defino mais que qualquer outra coisa na minha vida como um militante político, é isso que costura a minha vida inteira, e também com um pouquinho de pretensões intelectuais bem rebaixadas, bem no sentido generoso, gramsciano, de qualquer pessoa cujo trabalho não seja centralmente um trabalho ali de exercício muscular, e, portanto, me incluindo aí também nos dilemas bobianos, que ele tanto lembra Julian Benda, da traição dos intelectuais, com o paradoxo, o oxímoro, em que o intelectual está sempre entre um trair ou trair. Trair a sua condição de intelectual, independente, livre pensador, sempre, que é a fotografia do bom intelectual, ou trair as suas convicções partidárias, de governo, e nessa busca fio da navalha, eu acho muito importante que esse evento não desperdice a chance de uma primeira reflexão, incorporando todas as assertivas maquiavelianas da correlação de forças, dos direitos do passado que Walter Benjamin, colega em Frankfurt do outro Adorno, tantas vezes lembra, e mostrando quantas vezes a revogação do passado resultou num retorno desse passado, no sentido de que o passado tem direitos. É a reflexão que aqui na USP muitos conhecem, e nesse sentido é que eu valorizo muito as palavras iniciais de prudência do ministro José Gregori, e que no meu perfil pessoal eu sempre busco associar à valorização, ao elogio do conceito e da ideia de moderação. Moderação não se opõe à radicalidade. É uma lição de Norberto Bobbio. É um uso que o senso comum faz errado das palavras. Ser radical é ir à raiz. Está lá em Marx. E muitas vezes o bom radical é moderado, porque o moderado se opõe a extremado, como o radical se opõe a superficial. Então, nesse sentido, em 4 anos no cargo, eu muitas vezes, na segunda que vem, teremos mais o evento da entrega do prêmio Vladimir Herzog, lá estarei, e no ano passado, publicamente, disse que se prevalecesse o ponto de vista assumido pela Advocacia Geral da União, naquele momento, o ministro Toffoli tomará posse nesta semana no Supremo, eu teria de voltar à sociedade civil para poder livremente seguir levando adiante a minha antiga luta de militante. E neste ano não teve um único dia ou semana em que essa disjuntiva não esteve presente em todas as reflexões. Amanhã, ao meio-dia, temos uma audiência do presidente da República com o ministro Jobim e comigo para solucionarmos as últimas dificuldades para o lançamento do Programa Nacional dos Direitos Humanos 3. Dificuldades que se localizam exatamente no tema que nós discutimos aqui hoje e que a professora Rainer já lembrou, toda a relatividade envolvendo o título. Mas na discussão do título, eu já enfrento uma dificuldade enorme, porque da 11ª conferência sai uma orientação em 18 de dezembro passado para que ela se chame Comissão da Verdade e da Justiça, para nominar explicitamente de que não queremos apenas a verdade, mas queremos a verdade com o conceito de punição. Ao passo que no Estado brasileiro, que nesses 12 anos, 13 do último depoimento recente,
do ministro Gregório, e inédito para hoje, talvez não tenha avançado tanto quanto já podia ter avançado se desde o marco zero do Estado Democrático de Direito reconstruído, 5 de outubro de 88, e no discurso de Ulisses Guimarães, ele lembrou que aquela carta nascia ainda do eco das diretas já, ressoando nas galerias, e que era fruto da pressão da sociedade civil brasileira, e lembrou, e já o Marrei lembrou aqui o nome de Rubens Paiva, que Ulisses Guimarães, nesse seu discurso antológico, proclamou: a sociedade civil foi Rubens Paiva, não os seus carrascos. A ideia de que o passado tem direitos não é uma ideia de renúncia ao processamento o mais profundo e rigoroso possível de tudo o que ocorreu. Processamento em todos os sentidos: políticos, éticos, educacionais, comunicacionais e também judiciais. Mas é a compreensão de que possivelmente o Brasil não pense exatamente como esta sala pensa. Lembrar isso sempre introduz um toque de antipatia. Por que esse cara vem nos dizer isso? Porque estamos tão imbuídos da nossa convicção própria, de verdade, que corremos sim o risco de sairmos daqui ignorando de que há um enorme trabalho de construção a ser feito. Numa perspectiva, repito, que é histórica e é de Estado. A marcha dos direitos humanos é uma marcha que no Brasil tem 21 anos de realização. Seguindo Bobbio, eu gosto de falar em dois paradoxos. O primeiro é de que antes do regime de 64, o assunto escasseava no Brasil. Aos 30 de Ataíde, esteve na comissão de redação da Declaração Universal em 48. Mas os partidos de esquerda, o movimento sindical, as agendas e plataformas ignoravam a temática dos direitos humanos. O primeiro paradoxo é de que é do regime de 64, violador sistemático da oposição, dos direitos humanos, sobretudo no aspecto dos direitos de um oposicionista político, de um crítico, desencadeou o germinar de uma consciência que teve em Dom Paulo Evaristo Arnes, em vários dos seus seguidores aqui presentes, um grande símbolo, e de lá se irradiou para a sociedade civil como um todo, e nós trabalhamos aqui com a mesma compreensão e reconhecimento que o ministro Gregório acaba de mencionar. Sem essa aguerrida persistência, resistência e essa dureza crítica da sociedade civil e, particularmente, dos militantes, dos grupos de mortos, de familiares de mortos e desaparecidos políticos, torturas nunca mais, etc., é quase certo que o Estado não teria dado os passos que deu. E, nesse sentido, essa dinâmica da cobrança, da exigência, da crítica, ela é sempre o motor dos avanços do Estado. Já depois das ruínas do Muro de Berlim, Bobbio perguntava: mais sociedade civil ou mais Estado? E a minha resposta bobiana é mais sociedade civil, embora reconheça que estejamos vivendo um micro momento de reconstrução mínima do Estado, porque a onda neoliberal dos anos 90 é a grande responsável pela crise econômica, lembrada por Abraham Schajman aqui, e não a gastança. O que prevaleceu foi a ideia da desregulação, o mercado organiza a nação, o Estado mínimo, e o sistema capitalista agora cuidará de reconstruir um Estado que cumpra as suas responsabilidades de sempre, sem poder se tornar um Estado leviatã, um Estado gigante, paquidérmico, burocrático. Não somos o Brasil, somos uma parte especialíssima do Brasil,
essa consciência crítica aqui, aglutinada na condição de um representante do Estado, outros representantes do Estado, uma juíza que aqui esteve, lembrando alguns aspectos importantes, é representante do Estado brasileiro, predomina largamente a sociedade civil, e uma sociedade civil de alta configuração intelectual, conhecedora de processos históricos. Que bom se o Brasil fosse isso, e se tratasse simplesmente de ver como formular ideias extraídas dos painéis de hoje e de amanhã para criar o convencimento imediato. A comissão, ela poderá o nome de verdade, ou poderá ser analítica e já dizer que ela é de justiça também. É de reconciliação ou não? Nós somos a favor da reconciliação ou não? Dizer que somos a favor da reconciliação, Crimeia, já nos aproxima imediatamente da ideia de um Brasil que realiza historicamente transições por cima, alianças entre os que serviram ao regime no passado e hoje participam de eventos como esse. Ao mesmo tempo, no enfoque dos direitos humanos, é muito difícil uma pessoa se manifestar contra a ideia de reconciliação. Porque o mundo que nós temos é um mundo de guerra. E o mundo dos direitos humanos seguramente tem de ser um mundo de paz. Como fazer para a transição da guerra para a paz? Ou então, judeus e palestinos deverão se matar por mais 200 anos, 500? Não. O que se pode fazer é qualificar a ideia de reconciliação. A reconciliação exige justiça, exige punição, exige o conhecimento pleno de tudo o que aconteceu. Então, esse é um assunto que uma conferência como essa não deveria, e sabiamente incorpora uma discussão, numa das mesas, sobre perdão. Porque o perdão, nós vemos como valor positivo ou negativo? Eu, pessoalmente, muitos daqui, viemos de uma arraigada formação cristã. E quem conhece o cristianismo de dentro ou de fora sabe que ele é solidamente vinculado à ideia de perdão. Existe uma parábola dificílima de entender até hoje, de Jesus, sobre oferecer a outra face. Evidentemente, o perdão não pode ser o perdão da absolvição das torturas, assassinatos, ocultações de cadáveres. Agora, qualificando essas exigências, nós seremos ou não seremos a favor da ideia de perdão? São temas que eu, pessoalmente, gostaria de debater mais, conhecer melhor, qualificar. Na mesa de amanhã, poderia estar presente Maria Rita Kell, por exemplo, com o seu texto antológico sobre ressentimento. Ressentimento é a palavra que, dentro do próprio governo, com as suas clivagens e fraturas expostas nesse tema, aparece numa frase pública do ministro Jobim, falando em revanchismo. Nos acusam de sermos pessoas que, ao levantar a ideia de necessário processamento histórico, político, educacional, comunicacional e judicial de tudo o que aconteceu, estejamos movidos por revanchismo. Eu quero dizer que, nas minhas muitas dúvidas, a minha convicção é de que não sou movido por qualquer sentimento de revanchismo. Respondi recentemente na Folha de São Paulo a uma frase: é preciso obrigá-los a confessar. Com a indagação: como obrigaremos a confessar? Como obrigaremos o Ustra, comandante do DOI-CODE de São Paulo, responsável direto por assassinatos, sem qualquer sombra de dúvida, responsável direto por todas as torturas que eu pessoalmente sofri, como foi responsável pela ordem de mandar parar a tortura? Foi ele que entrou na sala e falou: para. E a partir daí eu parei de ser torturado. Como forçar o Ustra a confessar que houve tortura? E aqui nessa sala, certamente,
ninguém admitirá técnicas que violem direitos humanos. E a convocação judicial também não obriga ninguém a falar. O paradoxo dos direitos humanos é de que o mais ignominioso dos torturadores e assassinos é portador de direitos humanos. E se não tivermos acordo nisso, as ideias e projetos que sairão daqui já pagarão o preço de comporem opiniões onde não há sequer esse consenso básico. Então, a estratégia de convencimento, por que não no Uruguai, João Vicente? Por que não fazer, na próxima eleição, um plebiscito sobre isso? Maquiavelianamente, eu responderia que por causa da correlação de forças. Eu estive, 3 anos atrás, na marcha que anualmente lembra o assassinato de Zelmar Michelini, tinha 70 mil pessoas na rua, e este ano teve 100. Num país de 3 milhões de habitantes. É por isso que o Uruguai consegue incluir. E nós temos eleições em 2010, e a caminhada de Estado envolve avanços em 21 anos, avanços no governo Fernando Henrique, avanços no atual governo, que eu, há 4 anos no cargo, quando fui me reunir com Suzana, com a Belinha, com pessoas de um dos grupos familiares, comecei a discussão em janeiro de 2006, dizendo, eu não vim aqui discutir avaliação sobre o governo Lula. Tenham do governo Lula a avaliação que quiserem. E o processo eleitoral do ano que vem é o momento de fazer a renovação eleitoral, que é a democracia. Na piada de Churchill, o pior sistema de governo, com exceção de todos os demais, sempre assegura a chance de aperfeiçoamento. O processo eleitoral permite que todos os candidatos recebam plataformas, como os familiares, tantas vezes, bem o fizeram. E, nesse sentido, a caminhada, nestes últimos 4 anos, envolve marcos que não devem ser subestimados. O lançamento do livro Direito à Memória e Verdade é uma reconfirmação explícita da responsabilidade que o Estado brasileiro reconhece na Lei 9.140, na Lei de 2002 já começava, e num relatório de 11 anos reconhece. Esse livro está sendo transformado num instrumento CD-ROM, que será maciçamente distribuído na rede escolar do Brasil, como um instrumento para estudar a música, o teatro, a literatura, o cinema, de cada um desses anos de chumbo, a partir da história dos mortos e desaparecidos. Nós estamos realizando 1, 2 vezes por mês eventos de homenagem aos mortos e desaparecidos, e a USP ainda nos deve essa homenagem, que já foi feita na Federal do Rio de Janeiro, 3 semanas atrás, foi feita na Federal de Minas, foi feita na Federal da Bahia, e que se for aprovar, e formos aprovar ideias e sugestões, que um primeiro compromisso seja convencer o reitor, a reitora, que as urnas da eleição seguinte apontarem, a fazer aqui dentro um memorial com os 40 os pianos, quase todos alunos, alguns professores. Estou vendo a Marta Nering ali, filha de Norberto Nering, que morreram na luta contra a ditadura, que morreram para que nós aqui tivéssemos o direito de fazer o livre debate e crítico e contundente que teremos a respeito de omissões do Estado, omissões dos poderes públicos, omissões do atual governo federal nesse tema. Ao mesmo tempo em que eu gosto de lembrar, a derrota do regime militar foi fruto de uma soma de estratégias inteiramente distintas, que muitas vezes não se reconheceram mutuamente naquele momento. A derrota do regime militar não foi fruto da resistência armada, em que eu orgulhosamente me engajei, não foi fruto da resistência clandestina não armada, Carlão ali,
do Partido Comunista Brasileiro, de tantos outros, não foi fruto da CNBB, da OAB, do MDB, foi fruto de uma soma que incorpora parcelas importantes de cada uma dessas contribuições, e não é sensato esquecermos hoje essa grande diversidade, essa grande pluralidade, na hora de começar a contornar sugestões para um passo tão importante como esse, que é assegurar promessas não cumpridas da democracia brasileira. Eu termino dizendo que ainda no balanço do atual governo, Paulo Abrão introduziu uma reconhecida reviravolta na trajetória da Comissão de Anistia e que agora planeja criar em Belo Horizonte, para inaugurar ainda este ano e completar um novo prédio, um memorial, com toda uma documentação importantíssima construída na lei, nos termos da lei de 2002, em 13 de maio deste ano, num evento presidido pelo presidente Lula, a ministra Dilma anunciou passos importantes do arquivo Memórias Reveladas, que não pode seguir adiante com a ideia superficial de que naqueles arquivos não há nada de novo. Eu trabalhei 5 anos da minha vida mexendo com arquivos. Era um projeto clandestino chamado Brasil Nunca Mais. 5 anos trabalhando 6, 8 horas por dia em arquivos, dá para a pessoa conhecimento básico para saber que há centenas e milhares de informações nos arquivos anunciados em 13 de maio, abertos, que propiciarão ações judiciais, processos, iniciativas de clarificação disso. Ao mesmo tempo, eu não aceito a tese de que todos os arquivos das Forças Armadas tenham sido destruídos, como formalmente se alega. Evidentemente, há inúmeras maneiras de se chegar a isso na hora que o país encontrar, o Estado brasileiro encontrar os mecanismos adequados, ou de convencimento, ou de alguma coação legal. Eu, há 40 anos, trabalho esse tema, em nenhum dos momentos eu ouvi qualquer informação de procure o 3º andar do prédio tal, porque lá existe um arquivo que eu sei que existe. Me informem sobre isso. E não será difícil conseguir do Ministério Público Federal uma ordem de busca e apreensão. Os criminosos apagam seus rastros, os arquivos foram destruídos. Não tenhamos a ingenuidade de sustentar que não. Mas eu sustento, e sustento dentro do governo, que é inaceitável a versão de que tudo que existe, que traga informações novas, esteja destruído. Nesse sentido, há mudanças na lei de arquivo, há uma campanha que foi mostrada aqui, e que eu respeito, sem concordar, apreciação pública, crítica discordante, considerando que não se devia gastar dinheiro com isso, que a campanha é surrealista, que o governo tem todos os poderes para conseguir que as pessoas falem. E eu insisto que esses poderes, num Estado democrático de direito, que todos prezamos, são limitados. O país vive, mais uma vez, um presidencialismo de coalizão, em que no Ministério há opiniões muito diferentes, e elas têm que ser construídas com respeito a convicções programáticas básicas de cada governo, é o que me leva a essa ação persistente. Às vezes, eu próprio sinto como cruzada, eu participo de eventos fortes como esse aqui, fortes como o da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que participamos junto, 500 pessoas, professor Oswaldo Gutiel, e às vezes vou à Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro para um evento que tinha 10, 15 pessoas. Então, por aí também é preciso buscar explicações de por que não dá, na próxima eleição, para já conquistar uma consulta popular, nos termos que a Constituição permita,
para que o eleitor decida o que fazer. E mais do que isso, eu tenho muita dúvida de qual seria a resposta do eleitor na sociedade brasileira hoje. Eu tenho dúvidas se a hora de entrar com a DPF era agora. Pessoalmente, me manifesto inteiramente a favor, aguardo avidamente o voto de Eros Grau, o voto do ministro, me identifico com a posição da OAB, me identifico com a posição do Ministério Público Federal de São Paulo contra os dois comandantes aqui do Segundo Exército, famílias como a família Teles, família Merlino, e eu não me canso de pedir e insistir para que novas ações como essa sejam iniciadas, que a CNBB trabalhe os temas do Padre Henrique Pereira Neto, que a UNE trabalhe os temas Onestino Guimarães, o Sindicato dos Químicos de São Paulo recentemente decidiu trabalhar o tema Virgílio Gomes da Silva, para que haja uma questão judicial no Brasil. No Chile houve, na Argentina houve, no Uruguai houve, e no Brasil só muito recentemente, por corajosas famílias, que poderiam ser 10, ser 20, ser 50 e não 3, e ações do Ministério Público Federal, e ação da OAB, começa a germinação que eu acho indispensável para uma consciência nacional responder adequadamente ao referendo no momento em que ele for feito. Se eu estiver enganado, e também na vida, nesses 59, quase 60 bem vividos, e também estudando um pouco Bobbio, aprendi muito a relativizar a ideia de verdade. Agora mesmo, estamos vivendo, ministro Zé Gregório e eu, Marco Antônio Barbosa, mais 7, integram um comitê de supervisão sobre a busca de corpos na Araguaia. Farsa não é. Pode ser uma atitude errada nossa. O erro é atributo humano. E não foi fácil decidir se era melhor participar ou ficar fora. Ou propor ao comitê para sanar um inaceitável erro de origem, que era buscar os corpos na Araguaia sem a presença de familiares. Dentro do governo e fora, em nenhum momento oculto que todas as ações judiciais, na OEA e na ONU, que certamente se pronunciará pelo seu comitê contra a tortura, como já se pronunciou a respeito da lei de anistia no Chile, tudo o que vier de pressão, medidas, ações, condenações ao Estado brasileiro por violação de direitos humanos, na Secretaria Especial dos Direitos Humanos, é bem-vindo. Nós não estamos na Araguaia para fazer qualquer farsa. Entendo, porque nos meus 17, 19 anos já tive a visão e respeito o jovem que eu fui e respeito todos os que pensam diferente de mim. A visão de que entre um programa mínimo e o máximo, realizar o programa mínimo é um perigo, porque ao realizar o mínimo, se esgotariam as energias para conseguir o máximo. E eu, na minha vida, certo ou errado, eu posso estar errado, desenvolvi uma convicção diferente disso. A realização de programas mínimos reforçam as energias para conquistar o máximo. É na dinâmica das vitórias parciais, é na dinâmica da conquista, que mostra que foi a ação das famílias, foi a ação das vítimas, dos movimentos de direitos humanos, dos jovens de hoje aqui da USP, que podem conhecer esse tema e empunhá-lo com uma força que o Brasil nunca empunhou, que pode nascer a solução necessária. Eu termino dizendo, de novo, que não estamos discutindo o passado pelo passado. Ministro José Gregório, na sua fala inicial, já falou do vínculo entre o genocídio indígena que o Brasil praticou em 5 séculos, exterminando 5 milhões de primeiros brasileiros ameríndios, e a violência que temos hoje, que derruba helicópteros da polícia.
o silêncio, não processamento da memória da escravidão. E depois poderíamos, a Valnice está aqui, Marco Antônio, São José do Rio Pardo, fomos 2 semanas atrás a Rio Pardo para o evento de 100 anos da morte de Euclides da Cunha, e relendo Os Sertões, lá na página penúltima, é que ainda não existe um Módesle para as loucuras e os crimes das nacionalidades, eu me deparei, eu sou um estudioso de Euclides da Cunha, desde jovem, com uma página que eu nunca tinha percebido o significado dela, que é ele lamentando, na última página do livro, que o Beatinho, aquele que liderou 300 mulheres e crianças para se render na antivéria, o conselheiro morreu dia 22 de setembro, o arraial caiu dia 4, 5 de outubro, não me lembro. 5 de outubro, o Valnice está dizendo. E nesse período, todo mundo sabe, Canudos não se rendeu, exemplo único em toda a história. O Beatinho sumiu. Ele foi vítima de uma execução sumária, que traz os relatores da ONU ao Brasil de hoje e constata os mesmos problemas. Então, se nós tivéssemos trabalhado a memória do genocídio indígena, da escravidão, de Canudos, e podia ser contestado, podia ser Caldeirão, podia ser Pedra Bonita, e podia ser todo o Estado Novo, podia ser o coronelismo em chave e voto, nós provavelmente teríamos construído um Brasil melhor do que esse que nós temos hoje. Em 2009, termino, Paulo. Em 2009, 21 anos de Estado Democrático de Direito. Pela primeira vez empata a longevidade do regime ditatorial e da reconstrução democrática. Aí estamos de novo numa espécie de ano zero. Em 2009, estão reunidas as condições que passam pela eleição do ano que vem. Mandato de presidente Lula, nem o seu início, eu disse isso na época, é fim da história, nem será fim da história dia 31 de dezembro de 2010. Os governos passam, a história segue adiante, ninguém mais se lembra de Fukuyama, e quando eu vim fazer ciência política aqui, era um modismo. Em 96, 97, não tinha nenhum estudo aqui na ciência política que não passasse pelos papers de Francis Fukuyama, que proclamou o fim da história logo depois. É o fim do Fukuyama, não é o fim da história. A história segue adiante. O Brasil de 2009 tem condições de não deixar acontecer de novo com a batalha da memória e da verdade, da justiça, do processamento histórico integral, o mesmo que aconteceu nos episódios passados. Muito obrigado.